E aí galera, vou resolver aqui a questão 21 e 22 do concurso público da Copasa número 14 de 2012 para auxiliar de serviço de saneamento. São as questões de matemática e a instrução. Analise o gráfico abaixo para responder as questões 21 e 22. Analisando esse gráfico, eu já posso, inclusive, perceber que a questão se trata de uma função de primeiro grau. Por que que eu sei que é uma função de primeiro grau? Primeiro, porque no gráfico eu tenho uma reta. Toda vez que meu gráfico é uma reta, eu tenho uma função de primeiro grau. Para ser uma função de segundo grau, teria que ter, por exemplo, aqui um outro tipo de curva. Por exemplo, assim, né? Que não é o caso. Esse caso aqui é uma questão sobre função de primeiro grau. Então, eu vou falar um pouco sobre função de primeiro grau para a gente lembrar. Eu também sei que uma função que se trata de uma função de primeiro grau pelas opções de resposta que ele me dá. Sempre o x ele não está elevado ao quadrado. Se o x fosse elevado ao quadrado, a gente estaria falando de uma equação ou uma função de segundo grau, que a gente vai ver em questões posteriores. Hoje mesmo eu li sobre dois tipos de funções de primeiro grau. A primeira delas é a função de primeiro grau identidade. O porquê dela se chama função de primeiro grau identidade, eu vou tentar explicar um pouco mais depois da forma que eu entendi. Mas, basicamente, você precisa saber que essa aqui é a estrutura de uma função de primeiro grau, seja qual for. A gente sempre vê, né, por aí essa estrutura. Ax mais b é igual a zero. É uma equação de primeiro grau. Agora, que A é esse, que B é esse? Simples. Seja em qualquer situação que você vê uma estrutura parecida com essa, né, ax mais b igual a zero, você logo já vai entender que é uma função de primeiro grau. Aqui tem um exemplo que eu coloquei, onde o A é esse 3zinho, esse 3, e o B é o 2, mas poderia ser qualquer outro número, né, além de A e além de 3. Poderia ser, por exemplo, 21x mais 4 é igual a zero. Essa é uma estrutura típica de uma função, de uma equação de primeiro grau. Como eu já falei, outra coisa que caracteriza uma função de primeiro grau é esse gráfico. Vou apresentar para vocês. Esse é o nosso velho plano cartesiano que a gente estudou lá na escola, vocês lembram? Então, onde eu tenho dois eixos perpendiculares, ou seja, cruzando 90 graus um pelo outro, né? São ortogonais, que é sinônimo de perpendicular. Então eu tenho aqui, a gente chama de eixo, o eixo y, que fica na vertical, e temos aqui o eixo x, que fica na horizontal. Também se chama esse eixo y de eixo das ordenadas, e também chamamos o eixo x de eixo das abscissas. Isso é importante porque eles usam muito esses termos. Eu coloquei uma escalazinha aqui, qualquer, espero que entenda.
E agora por que isso se chama função de primeiro grau identidade? Por quê? Simplesmente, é a forma que eu entendi, porque para cada valor de x, eu tenho um correspondente y, ou seja, eu tenho uma identidade y. E como que eu sei qual é, quando ele isso aqui a gente chama de reta, né? E como eu sei qual é, a ordenada correspondente a essa abscissa, ou seja, como eu sei qual é o y nessa reta aqui para esse 3 da reta x. Simplesmente eu vou tracejar, vou tracejar, vou fazer um risco como for, né, até a reta, né, e quando chegar aqui eu também vou tracejar agora para a y. Eu juro para vocês que eu queria que tivesse certinho aqui, né? Então, para o número 3 na reta x, eu tenho 6 na reta y. Para o número 2 aqui na minha reta x, eu tenho 4 aqui na reta y. Para o 1 aqui, eu vou ter o 2 na reta y. São características... Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Dá para a gente montar uma tabelinha aqui, ó. Exemplo, vamos fazer aqui, ó. Para o número x1, né? Para o número 1 na reta x, eu achei o número 2 na y. Então, para o número 1 em x, eu achei o 2, o correspondente y. Para o 3 aqui, eu achei o 6. E para o 2, eu achei o 4. Entendeu? E eu entendo que é por isso que se chama função de primeiro grau identidade, porque para cada número ele tem um correspondente, ou seja, uma identidade. São características da função de primeiro grau a reta. Nunca você vai ver uma curva aqui em uma função de primeiro grau, tipo assim, isso aqui sim, também não. Sempre vai ser uma reta. A característica proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Ó, se eu tenho 1 em x, eu tenho 2 em y. Então, percebe que nesse caso aqui, o y é o dobro de x? Então, aqui, nesses outros casos, todos os casos, essa proporção vai continuar. Ó, o 6 é o dobro de 3, assim como o 4 é o dobro de 2. Isso se chama proporcionalidade. Então, são duas características que eu pude observar na função de primeiro grau. A reta e a proporcionalidade ou linearidade. Posso dizer que linearidade e proporcionalidade é a mesma coisa? Acho que sim. Então, tá aí. Aqui eu queria falar mais... Também é função constante. É também uma função de primeiro grau, mas ele chama ela de função constante. Porque olha que interessante. Aqui a reta é inclinada, né? Mas aqui a reta, ela está paralela ao eixo das abscissas. Ou seja, ela não cruza em momento algum. Não necessariamente ela teria que cruzar para ser uma identidade, né? Mas nesse caso aqui, ela está paralela ao eixo x. Aí o que vai acontecer agora? Olha só que interessante, que para cada valor de x, ó, para cada valor igual a 1, por exemplo, para o valor igual a 1, por exemplo, eu vou ter qual y? Ó, vou tracejar aqui, tracejei até a reta, eu vou ter y igual a 3. Porém, para o valor de 2, ó, tracejei até a reta,
eu também vou ter y igual a 3. Ou seja, para qualquer valor de x, eu vou ter 3. Eu vou ter o número 3 em y. Então, isso aqui nem... no livro que eu li, isso aqui nem é y. Isso aqui é k. K de constante. Então, essa é uma função constante, onde a reta ela é paralela ao... Então, vamos ao que interessa. Vamos aplicar tudo que nós revimos até agora para resolver essa questão. Vamos então identificar aqui o nosso gráfico. Ó, eu tenho aqui a minha ordenada y, né? E tenho aqui a minha abscissa, que é o eixo x, correto? E aí, eu tenho também, né, a minha reta. A minha reta está bem aqui, ó. Correto? Opa! Aí está a reta. Então, como é que eu fiz para resolver esse exercício? O que eu fiz? Eu fiz aquela tabelinha de x e y, né? Então, o que acontece? Eu peguei um valor, por exemplo, 10. Então, botei aqui o 10 em x, né? Tracejei aqui, ó, até a reta. Quando chegou na reta, eu fui até o y. E o que eu vi? Que para x igual a 10, eu tenho y igual a 20. Percebam que 20 é o dobro de 10. Então, o 20, então y é igual a 2 vezes x, né? 20 é igual a 2 vezes 10. Então, y é igual a 2 vezes x. Olha só que legal. Olha aqui, a minha resposta já aqui, ó, letra C. E isso funciona para qualquer outro número. Se eu pegar aqui, por exemplo, 5, x igual a 5, x igual a 5, vamos tracejar, y igual a 10. Ou seja, 10 é 2 vezes 5. O y continua sendo 2 vezes x. Vamos resolver essa equação aqui, só para a gente brincar um pouquinho? Então, vamos lá. Se eu tenho y igual a 10, né? Vou pegar esse exemplo aqui. Se eu tenho y igual a 10, então eu tenho 2 vezes x. Isso quer dizer que x é igual, né? Passando para cá, x é igual a 10 dividido por 2. Então, x é igual a 5. Isso está certo? Está certo, ó, aqui, ó. Eu peguei y igual a 10, ó, y igual a 10, igual a 2x, né? Então, x é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5, ó. Né? Y igual a y10, x igual a 5. Bateu certinho. Então, a gente já respondeu a questão 21. Vamos para a questão 22, que ela é muito fácil. Porque ele já dá a resposta. Ele fala assim: o coeficiente linear define o ponto numérico em que a reta intercepta o eixo das ordenadas. E ele fala assim: assinale a alternativa que traz o valor correto do coeficiente linear apresentado pela função da figura do gráfico. Então, vamos lá no gráfico? Vamos lá. Ó, o cara já deu a resposta. Sabe o que ele falou pra gente? Ele fala que o coeficiente linear, né, é um número por onde a reta, ou seja, essa reta aqui,
intercepta o eixo. O eixo que eu esqueci qual é o eixo. O eixo das ordenadas. Então ele fala assim, que onde essa reta interceptar, ou seja, cruzar o eixo da ordenada, eu vou chamar aquele ponto de coeficiente linear. Não é isso que está falando lá? Ó, coeficiente linear define o ponto numérico em que a reta intercepta o eixo das ordenadas. Qual que é o eixo das ordenadas? É o eixo Y. E aonde é que a reta azulzinha cruza o eixo Y? Olha, bem no zero, tá vendo? Isso aqui é o zero, ó. Inclusive é zero tanto aqui no X quanto no Y. Então, o nosso coeficiente linear é o zero. A resposta seria a letra A.